Olá, meus queridos Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do Pode Stalkear. Se você aí gosta da pegada desse podcast, gosta desse tempero, dessa pimenta, eu te convido a se inscrever no nosso canal e a compartilhar essa transmissão para todo mundo. Deixa o seu gostei, porque o episódio de hoje está maravilhoso. Eu tô com uma pessoa muito abençoada aqui, já tinha dias que eu queria trazer ele no podcast, então deixa eu fazer a apresentação do meu convidado para vocês. Missão. Missão é propósito, é compromisso. É uma vontade de fazer pelo outro aquilo que o próprio Cristo faria por nós. Com apenas 31 anos, Natanael Dutra, jovem mineiro, natural de BH, fez um compromisso com Deus. Levar a sua palavra a diversos lugares, indiferente de onde fosse. Ele impacta vidas, ele reconstrói histórias através da palavra do Senhor. Jocum, Igrejas na Rua e Projeto Compaixão são alguns dos trabalhos que ele realiza e que despertou interesse até mesmo da Rede Globo, do apresentador Luciano Huck. Hoje iremos saber um pouco mais a respeito da vida dele, que tem como missão a caridade. Seja muito bem-vindo, Natanael Dutra. Muito obrigado. Olá para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Prazer ter você aqui. Eu imagino que a sua vida deve ser muito atarefada, muito cheia de coisa. Cada semana é uma coisa diferente. Uma loucura, eu imagino. Então, ter você aqui com a gente é um prazer. A primeira pergunta é o seguinte: eu quero saber de onde vem a sua conexão com Deus. Você vem de um lar cristão, desde muito cedo, desde pequenininho você tem o hábito de orar. Me conta um pouquinho a respeito disso. Então, sim, eu nasci em um lar cristão, então meus pais sempre me levaram para a igreja desde sempre. Quando a gente é criança, a gente não tem muitas escolhas, a gente simplesmente vai. E então eu cresci nesse contexto de igreja, de estar envolvido, e no decorrer desse caminho, eu acredito que ali na adolescência, quando a gente vai começando a criar consciência e começa a fazer as nossas próprias escolhas, foi quando então o meu coração começou a efetivamente a escolher por Deus. Eu já não mais servia ao Deus dos meus pais, eu já não mais seguia a religião dos meus pais, então eu comecei a conhecer o Deus da minha vida, eu comecei a conhecer a Deus e comecei então a me aproximar dele. Então, ali na adolescência, eu acredito que foi o start, assim, onde realmente eu comecei a me conectar com Deus. Não mais de ouvir falar, não mais de ver ele fazer na vida dos outros, mas de começar a ter experiências com ele. Claro que na infância ali, eu lembro de 8, 9 anos, eu tenho alguns flashes de algumas experiências que eu tive com Deus, porque a gente é levado nesse caminho, não tem como, né? Os nossos pais, eles nos influenciam diretamente, porém, as minhas experiências mais concretas, aonde eu comecei a tomar as minhas decisões, foi da adolescência para a fase adulta. Me fala de uma dessas experiências. Então, vou contar uma que eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, a que eu te falei quando eu era criança, e eu não tinha muita clareza sobre essa história, só que depois minha mãe me conta e começa a fazer sentido com os flashes que eu tenho. A gente estava passando por muita dificuldade em casa, questões financeiras mesmo, e a gente tinha o básico, a gente não tinha, vamos dizer, fruta, não tinha coisas que extrapolavam o mínimo ali que a gente precisava. E eu falei com minha mãe assim: mãe, eu queria comer fruta. Aí ela falou assim: pede pra papai do céu, tipo, não tem o que fazer, sabe? E aí eu fui pro quarto, aí eu tenho alguns flashes que eu lembro do nosso quarto, como era, eu tenho alguns flashes de eu indo pro quarto, eu tenho um flash de eu saindo, não lembro o que eu fiz lá, mas ela me conta que ela me pergunta: por que você tá chorando? Eu falei assim: ué, você não falou pra eu pedir papai do céu? E eu, né, como criança, com fé, tinha orado ali. No outro dia, meu pai tava voltando, a gente morava aqui em BH, meu pai tava voltando de algum lugar, e o carro dele deu algum defeito, e um cara simplesmente, ele ajudou um cara, pelo que eu me recordo, acho que é isso, ele ajudou um rapaz, e o rapaz falou: eu senti de fazer uma feira pra você. Mentira! Sim. Só que nisso eu tava no quintal brincando, minha vida tava seguindo normalmente, e quando eu vi o meu pai apontando no portão e antigamente as feiras eram feitas em plásticos transparentes, então você via tudo que tinha na feira que a pessoa tava fazendo. Eu voltei gritando pra minha mãe: foi minha culpa, foi minha culpa. Minha mãe já ficou desesperada: cadê sua irmã? O que você fez? Quem que você matou? Eu falei: foi minha culpa. E eu tava me referindo ao
oração que eu tinha feito um dia antes e eu tinha visto ela materializada na minha frente. Meu Deus. E isso me marcou de uma forma, assim, muito grande, com a face do Deus provedor, do Deus que realmente é um pai, que cuida da gente. E dali Deus foi desenvolvendo esse relacionamento, eu fui me aproximando dele e, como eu te falei, eu parei de seguir o Deus dos meus pais e comecei a conhecer o Deus que se tornaria também o meu Deus. A gente pode pedir para Deus tudo o que a gente quiser? Sim. Ou existe um limite? Por exemplo, eu não posso chegar para Deus e falar assim, ai Deus, eu queria tanto uma casa nova. Eu não posso? Eu tenho que pedir coisas mais importantes, por exemplo, uma cura, ou não? Não, eu vejo Deus, ele como um pai. Um pai, ele te dá o que é essencial, mas ele também vai se preocupar com aquilo que é necessário. Então Deus, ele sabe aquilo que é necessidade para você, mas ele também sabe o que é desejo do seu coração. E a Bíblia fala que Deus, ele satisfaz os desejos do nosso coração. Claro que eu acho importante todo ser humano que quer se dedicar a Deus, quer viver uma vida mais próxima a Deus, você buscar entender a vontade dele, porque a palavra vai dizer que os caminhos dele são mais elevados. Então é quando um pai, ele fala com o filho, filho, não faz isso. Porque eu já fiz, eu sei que dá errado. Então Deus é aquele pai que já viu e melhor que nossos pais naturais, que são limitados, ele já viu o futuro, ele já sabe que não vai dar certo. Então muitas vezes ele nos limita não por querer nos ver tristes, por quero te reprimir, eu quero ver você mal, mas porque ele é um bom pai. Então dessa forma que eu vejo Deus. Então não, eu não acho que você só pode pedir coisas importantes para Deus. Ele é um bom pai e ele também pode satisfazer o desejo do seu coração. Coisas fúteis muitas vezes para as pessoas, mas que é tão importante para nós muitas vezes, ele é um bom pai que pode satisfazer isso também. E como saber se Deus está falando comigo em um determinado momento? Por quê? A gente confunde, às vezes, talvez algo mais... A gente está pensando aquilo... Você entendeu a pergunta? Sim, Por exemplo, você acredita que aquilo que você está imaginando é Deus que está falando, mas pode não ser. Pode ser algo que é você mesmo que está sentindo ali. Sim. Como saber em qual momento Deus está falando com você? A única forma da gente conhecer a outra pessoa e reconhecer a voz dela é através do relacionamento. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais fácil vai ficar para você identificar a voz dele, aquilo que ele está falando para você. Você é casada, se o seu marido chegar sem apontar o rosto ali e ele chamar o seu nome, muito provavelmente você vai saber. É ele que está me chamando. Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima dele, mais claro, mais fácil vai ficar de identificar a voz dele. Então eu acredito que com Deus a gente vai construindo relacionamentos. Muitas vezes a gente vai se perder, vai se confundir. Às vezes, como você pode também estar em algum lugar, alguém falar, você confundir. Opa, achei que era meu marido. E não era. Sim. E essa confusão normal, né, como ser humano. Mas eu acredito que o caminho para você identificar quando Deus está falando com você é se aproximando dele, é se relacionando. Porque Deus é uma pessoa, Deus não é alguém distante, alguém que nós não podemos ter contato, um ser superior, embora Barbudo. ele seja assim, que tá lá no trono e cara bravo. gritando, não. Eu vejo Deus como como essa pessoa relacional. Esse cara que a gente pode trocar uma ideia, que a gente pode conversar, abrir o nosso coração, ter proximidade, e na medida que a gente vai se relacionando com ele, vai ficando mais clara a voz dele. E eu costumo falar com as pessoas, Deus não tá aqui fisicamente, eu creio que ele tá aqui na presença dele, mas ele não tá aqui fisicamente. E a gente começa a ter intimidade com as pessoas, a gente começa a conversar com o olhar. Você só olha, você já sabe que não está satisfeito. E Deus, eu acho que ele quer nos levar a um nível tão grande de intimidade, onde ele não precisa gritar, ele não precisa falar muito alto. Ele olhar para você, ele sussurrar, você vai saber, é Deus que está falando comigo. Ai, que lindo. Sim. Que lindo. Eu tenho uma ligação muito forte com espiritualidade, com Deus, com religião, mas eu preciso melhorar isso. Sim. Sabe? Qual a dica que você me dá? Eu acredito que é o relacionamento, não tem outro caminho, porque eu acredito que Deus nos fez para nos relacionar com Ele. Deus não nos fez para servir, Deus não nos fez para poder fazer a obra dele, não nos fez para fazer apenas caridade, Ele nos fez para manter um relacionamento. Então, a partir desse relacionamento, então eu sirvo. A partir desse relacionamento, então eu faço as coisas que Deus quer que eu faça. Mas o princípio não é faz para então eu te amar, faz para então eu ter você perto. Não, o princípio é invertido. O princípio é se aproxime de mim, se relacione comigo. E depois disso, as outras coisas eu vou ajeitando e vou ajustando. Então, orar. Sim, é uma forma de você conversar, se relacionar com Deus. Perfeito. Sim. Eu posso falar que você tem uma personalidade altruísta, porque você se doa muito pro próximo. Sim. Eu quero, e a gente consegue perceber isso, assim, no seu olhar, na satisfação que você tem
com as suas missões, com o seu trabalho. Qual foi o primeiro trabalho que você executou na sua vida que te deu aquele prazer e falou assim, nossa, eu quero isso pra mim, eu quero continuar fazendo esse tipo de ação? Então, nessa mesma casa da história que eu contei inicialmente, que a gente passou algumas dificuldades, tinha uma vizinha nossa, e uma história que me marcou muito por algumas questões. Ela estava passando algumas dificuldades, e a gente não tinha muito em casa também, mas eu lembro que tinha, sabe, cara chinês, não sei como que fala, cada lugar fala de uma forma, o branquinho, a raiz, sem ser a mandioca. Aipim. Aipim, mas eu sempre chamei de cara chinês. Então, eu lembro que tinha uns 4, 5 na geladeira e eu peguei tudo que tínhamos, porque tinha batata, eu pegava uma parte e levava pra essa menina que ela tava passando algumas dificuldades. Então, assim, eu vejo desde sempre, Deus é Deus, porque de nós mesmos nós somos egoístas. Naturalmente, uma criança, ela não quer compartilhar muitas vezes o brinquedo. É uma coisa natural ser egoísta. E eu vejo ali Deus já movendo o meu coração em relação ao próximo, em relação à misericórdia, em relação... mesmo eu não tinha tudo, a gente não estava vivendo um tempo de fartura, mas buscando dividir com o próximo. Então eu vejo que desde a infância ali, Deus ele ia moldando meu coração nesse sentido. E você é cantor. Sim. E você, na igreja, trabalhava com música também? Você cantava os louvores? Sim. No culto? Eu comecei na igreja, né? Acho que todo mundo que mexe com música, inclusive a maioria dos grandes cantores hoje do Brasil, começaram na igreja. Que a igreja é essa plataforma onde você vai se lapidando, ensaiando, fazendo e refazendo e vai aprendendo. Então eu comecei na igreja, eu cantei uma vez em BH na adolescência, depois eu fui para Caeté, cantei umas 4 vezes, e em Itabira mesmo foi aonde eu passei anos da minha vida na igreja, aprendendo, desenvolvendo, e servindo a igreja eu fui me desenvolvendo também musicalmente. Sim, você é Belo Horizontino, nasceu em BH, sim, mas foi para Itabira ainda muito cedo, sim, com na 14 adolescência, anos. 14, 15 anos mais ou menos. E aí foi essa época que você começou a cantar mais na igreja. Isso, nessa época que eu comecei a me dizer... Não, na verdade não, eu fui pra Itabira nessa idade, mas com 17 anos foi quando eu comecei efetivamente a cantar. Mesmo assim, cantar é uma palavra muito forte. Comecei ali a aprender alguma coisa. Pois é, menino, mas olha, em 2019 você lançou um projeto chamado Meu Pai. Sim, nossa primeira música. E em 2020, Forte e Poderoso, que juntos acumulam quase 100 mil visualizações no YouTube. Sim. Então tem um número expressivo de visualizações. E essas músicas, elas têm um papel importante no mercado fonográfico gospel, né? Todo mundo conhece e tal. Quem gosta de música gospel, quem acompanha, quem tem o hábito de ouvir. Nesse momento, você percebeu que dava para poder profissionalizar a música de verdade? Qual momento que você falou assim, nossa, eu quero ser cantor profissional? Então, nesse tempo sempre foi um sonho. Essa primeira música que a gente lançou em 2019, a gente vendeu paçoca, a gente fez festival de sorvete pra conseguir juntar o dinheiro pra produzir. A gente tinha o rapaz que fez o vídeo, ele era de Itabira, e a gente não tinha como pagar ele à vista, então ele precisava de comprar o equipamento. Ele comprou, a gente providenciou a compra e a gente pagava as parcelas por mês. Então, a gente foi se desembolando ali pra poder fazer algo de qualidade, pra conseguir efetivamente gravar a primeira canção, que foi Meu Pai, de uma maneira com qualidade, né? Que a gente precisava para subir para as plataformas, enfim. Então ali a gente começou a entender isso, só que o caminho ali ainda era totalmente independente, não tinha apoio, vamos dizer, de uma gravadora, de um selo, nada disso. Então era um caminho mais difícil. Mas ali a gente começou a acreditar no sonho. Não só eu, mas os meninos que estavam comigo, né? Que ainda estão comigo, começamos a acreditar nesse sonho. Mas 100 mil visualizações é um número expressivo, sim, né? Eu acredito que você nem acreditava. Aí, durante a pandemia, você recebeu um convite que mudou o rumo da sua vida. Sim. Que foi uma proposta da gravadora Graça Music. Para quem não conhece, a Graça Music é uma gravadora gospel de grande representatividade, uma gravadora carioca, né? Sim. De grande representatividade no mercado fonográfico gospel. Como que foi isso, esse convite? Então, você está falando sobre profissionalização. A gente estava, eu lembro, era dia 6 de fevereiro, não lembro o ano. A gente estava em reunião para poder definir os próximos passos que a gente daria na música, o que a gente iria fazer. A gente estava literalmente, eu e os meninos da banda, e estávamos nos organizando, sabe? Planejando, vendo de onde a gente ia tirar o recurso. E quando a gente acabou, eu recebi uma mensagem no direct do Instagram do pastor Thiago, que é o diretor da gravadora. Ele falando, você tem interesse em fazer parte de uma gravadora, eu gostaria de marcar uma reunião. Eu falei, pegadinha. Falei, até porque a Graça Music, ela já teve muitos cantores de renome nacional nela. Então eu falei, gente, não, a Graça Music me chama, não tem nada a ver isso.
E aí eu achei que era pegadinha. Eu falei, tá, mas o que eu tenho que pagar? Porque geralmente essas propostas vem, paga 50 mil e é seu. Mas peraí, então não faz sentido. E aí ele convidou para fazer parte, a gente marcou uma reunião, aí eu vi que era verdade. Foi então quando a gente entrou pra Graça Music, a gente lançou um EP e uma música, um single pela Graça Music. E qual o papel da gravadora hoje na sua carreira? O que ela faz? Então, hoje eu não tô mais em gravadora. Ah, tá. Hoje, desde do ano passado, quando a gente estava nessa transição de renovar ou não, eu precisei me ausentar para ir pra missão. Porque a gente precisa produzir e não dava para conciliar naquele momento. Mas o papel da gravadora hoje a gente tem muitos vieses, né, assim, do que a gente pode falar, do que a gravadora pode fazer. Hoje, a grande maioria das gravadoras, elas são distribuidoras. Leva o nome de gravadora muitas vezes, mas muitas vezes são selos. Você produz o seu material, você entrega na mão da gravadora e ela vai fazer a distribuição desse material para você. Nas plataformas, na rádio, na TV, aonde ela tiver os acessos, é o que ela vai fazer para impulsionar o seu trabalho. E tem várias modalidades de contrato com gravadoras hoje. Você pode ser uma gravadora onde ela vai fazer toda a captação, fazer toda a gravação e vai distribuir, você vai só esperar no final o resultado. Tem gravadoras que você entrega o seu material e ela vai fazer a distribuição, então vai depender da modalidade. Mas a gravadora hoje, os selos, eles servem como essa ponte para fazer essa divulgação do seu trabalho, para dar mais amplitude pro trabalho. Qual o maior desafio em ser um cantor gospel hoje no Brasil? Eu acho que, em um contexto geral, a gente não pode negar que a música por si só ela vai te trazer recursos financeiros, porque os streams eles vão te gerar esse recurso financeiro. Só que muitas vezes a comercialização da fé, porque é algo tão delicado, algo tão íntimo, e eu vou vender isso. E eu vou comercializar isso. Então, é essa linha tênue aonde eu preciso vender, porque vai se vender, porque tem um custo, porque fazer música é muito caro, você produzir uma música é muito caro, né, com pessoas boas, e essa linha e a linha da fé, onde eu tô vendendo minha música, eu tô comercializando a fé, eu tô vendendo fé, entende? Então, essa linha bem tênue ali, eu acho que essa é uma dificuldade. Mas a gente tem que pensar o seguinte, às vezes o cantor vai viver daquilo, Sim. ele vai se dedicar full time, não tem como Sim. ele adquirir renda de outra forma. Sim. E tem pessoas que ganham dinheiro fazendo mal. Sim. Não, mas eu não acho errado. Sim. Assim, eu acho que pode-se ganhar, mas eu acho que quando a gente desvirtua, e não só a finalidade do que se faz, mas muito da intenção do coração. Quando eu perco a espiritualidade, eu perco a essência daquilo que eu faço e eu começo a focar no dinheiro, aonde o outro não importa mais, aonde eu compartilhar sobre Deus com você, falar sobre uma boa mensagem não importa mais, importa o meu dinheiro, importa o que eu preciso ganhar. Aí eu acho que é aí que a gente começa a se perder e é o risco. E hoje em dia a gente vê muito coaches, assim, né? Coaches motivacionais e que já falam um pouco da palavra do Senhor ali. Tudo misturado numa farofa. E vai tudo junto. Com milhões aí de seguidores. E de dinheiro também. Mas a gente pensa também na lei da semeadura, né? Sim. O Senhor conhece o coração da gente. Ninguém escapa. É uma lei muito Exatamente. certa. Qual o maior nome hoje da música gospel nacional? Então, a gente acho que tem muitos, né? Até questão de referências, mas eu acho que hoje a gente tem a Ana Paula Valadão, a gente tem o Fernandinho, a gente tem a Gabriela Rocha, que são pessoas assim que não só são grandes nomes, mas são pessoas que têm permanecido, porque muitos se levantam e depois, devido a algumas questões, ou param, ou desanimam, então se envolvem em algum escândalo, mas são pessoas que eu percebo assim, que têm mantido uma continuidade em relação àquilo que eles têm se proposto a fazer. E viralizar uma música gospel é mais desafiador do que viralizar um outro estilo musical, que a gente pode chamar de música do mundo, né? O secular, geralmente é música do mundo secular. É mais desafiador, né? Uma música gospel não toca, por exemplo, numa balada. Sim. Né? Você não consegue ter grandes proporções, assim, com relação a números. E principalmente hoje com o TikTok, por exemplo, qualquer música que você fizer que tem uma pegada mais dançante, que tem um passinho coreografado ali, você consegue fazer com que ela viralize muito mais rápido. Muitas músicas, elas não viralizam mais pelo YouTube, então pelas plataformas de streaming, elas viralizam primeiramente no TikTok, e o TikTok é essa plataforma para que as músicas então vá para o rádio, vá tocar no YouTube.
Então eu já vi algumas músicas gospels que são assim, elas são colocadas numa pegada de funk, numa pegada de axé, e encaixa. O que você pensa disso? Tem muitas pessoas que não gostam, assim, que são literalmente contra. Eu não tenho nada contra, até porque a gente também vai evangelizar no carnaval. A gente tem uma bateria que tá no carnaval. Então, eu creio, assim, que Deus criou todos os ritmos, sabe? Que vale muito mais a letra que tá sendo cantada do que o ritmo e aquilo que você faz, como você vai dançar, enfim. Mas o ritmo em si, eu particularmente não tenho problemas com os ritmos, com aquilo que se faz com a música nesse sentido. O que é cantar ou louvar em línguas? Eita. Então, é um tema, na verdade, que ele é bem dividido dentro do cristianismo. Ele tem algumas correntes teológicas que algumas vão dizer que não tem isso mais, que isso cessou quando aconteceu lá na Bíblia. Outros vão acreditar que até hoje a gente tem o dom das línguas estranhas, que é basicamente você orar em espírito. Então, a Bíblia fala que a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você pode receber alguns dons. E dentre esses dons, um deles é falar em línguas. Então, no momento ali em comunidade, com a igreja, onde para sua edificação, você vai falar em línguas, cantar, falar em línguas, aí vai depender, né, da pessoa. Mas, em resumo, a Bíblia basicamente fala dessa forma. E não existe errado. Por exemplo, lá, gente, olha, ela tá falando a língua errada. Não. Não, é isso aí. As pessoas julgam. Não tem como. Você fala, tá estranha essa língua aí. Mas quem vai saber realmente é só Deus, porque não dá pra... E é um sinônimo de status dentro da igreja. Por exemplo, fulana ora em línguas. Né? Galera, carteirinha do Espírito Santo no peito. Aí, com certeza, como a gente tá falando assim, que a igreja ela é composta por homens falhos, sim, né? Com certeza. E aí a gente tem orgulho, tem ego, tem vaidade, tudo ali, né? É claro que a gente tá em constante evolução. Sim. E tentando aprender a ser melhor. Tentando, tudo. Mas acontece muito isso, da pessoa às vezes fingir. Sim. Só para poder alimentar essa vaidade. Tem muitos casos de pessoas que fingem estarem possuídas por espíritos do mal. Jura? Tem pessoas que vão fingir que vão falar em línguas, tem pessoas que vão fingir que estão curando, que estão orando, enfim. Como você falou, acho que em todas as esferas da sociedade vão existir seres humanos. E aonde o ser humano tá, é um lugar com falhas, né? Não é um lugar perfeito. A igreja é esse lugar, um lugar com falhas. E como você falou, a gente está tentando, como ser humano, todos nós, né? Estamos tentando evoluir, tentando melhorar, mas vai existir sim pessoas que vão usar da fé, vão usar dessas questões que estão na Bíblia, são questões que a gente de fato crê, mas vão usar disso apenas por status, apenas para preencher o momento, apenas para poder tirar dinheiro das pessoas, apenas para poder serem realmente charlatões dentro das igrejas. Aproveitando esse assunto, o dízimo, ele é bíblico, né? Sim. E tem um trecho da Bíblia que fala a respeito disso, da gente tirar uma parte do nosso salário e doar. Sim. O que você pensa a respeito disso? É importante? Você é dizimista? Então, sou. Mas aí eu vou explicar a minha perspectiva nesse sentido. A Bíblia no Antigo Testamento, ela vai falar, esse versículo provavelmente que você falou, tem Malaquias 3:10, que ele vai dizer que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que não nos falte nada. Ok. Quando Jesus vem, Jesus, ele não fala mais que o adultério, por exemplo, né, o pecado. Ele não fala mais que o adultério é você deitar-se com uma outra pessoa que não seja sua esposa, por exemplo. O adultério deixou de ser isso. O adultério passou quando você olha para alguém, você deseja, você começa a confabular na sua cabeça, a partir dali então você já cometeu o pecado do adultério. Então Jesus, quando ele vem, é como se ele, vou dar um upgrade nessa regra, não vai ser mais tão taxativo, porque era muito mais fácil, você podia olhar à vontade, desejar, confabular, que você não estava pecando. O pecado só se consumaria no ato quando acontecesse. Então, o do dízimo eu vejo da mesma forma. Quando Jesus vem, ele não quer, na verdade, uma parte daquilo que nós temos. Ele quer que o nosso coração caminhe em generosidade. Então, o que eu acredito é que o dízimo, é claro que se algumas pessoas não são tão organizadas, para elas ficam mais fácil tirar 10% ali para poder exercer essa disciplina de generosidade. Eu vejo o dízimo como uma parte de generosidade. No sentido que eu vou para uma igreja. A gente tá aqui no estúdio, esse estúdio tem microfone, esse estúdio tem um custo para ele estar rodando, para tudo estar acontecendo. A igreja da mesma forma. A igreja tem um bom equipamento de som, a igreja ter pessoas lá para poder exercer, para que tudo aconteça, para que você receba uma boa palavra. Então tudo tem que estar funcionando muito bem. Então se você acredita naquilo que aquela igreja tem feito, aonde ela tem investido, você tem que dizimar, você tem que, na verdade, contribuir para que aquilo continue, até porque não tem outra fonte de renda. Então eu vejo o dízimo dessa forma. Você
Sai desse lugar onde tem que dar 10% daquilo que eu ganho para Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. A gente contribui para que outras pessoas possam ouvir uma palavra. Talvez uma pessoa que não vai ter condição, ela vai chegar na igreja, vai ter a condição de ouvir uma música que vai mudar a vida dela, ouvir uma palavra que vai direcionar a vida dela. Então eu acredito no dízimo em um lugar de generosidade. Deus não quer 10%. Deus, ele nos quer. E quando você entende que você caminha nesse lugar de generosidade, você para de ficar focado em 10%. Você é generoso. O seu coração age em generosidade com as pessoas. Não aquele valor certinho que você vai tirar, né? E fica nessa forma mais metódica. Se a pessoa... Eu já fui por muito tempo mais desorganizado, então eu me retia os 10% porque mal os 10% dava. Porque eu não conseguia tirar mais, eu pagava tudo. 10%, entendeu? Então era ali os 10% que eu tirava, que era uma forma de eu gerir o meu coração, disciplinar o meu coração em generosidade. Mas hoje eu tenho uma perspectiva de ser generoso. Sabe? Não ficar em 10%. Se você precisa, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu posso contribuir com a igreja onde eu venho receber a palavra, onde eu venho cantar hinos, então eu também quero ajudar. Então é esse coração que eu acho que Jesus espera. Você fez uma coisa aqui que eu acho tão chique. Na hora que eu falei sobre a questão do dízimo, você falou, lá em Malaquias. E já trouxe, assim. Qual a estratégia que você usa para estudar a Bíblia? Então, alguns versículos, eles ficam gravados automático. Você ouve tanto, você vê tanto que eles ficam gravados. Eu acho que é realmente a leitura e versículos que vão marcando você, acaba que você vai gravando a referência deles. E também como se fala muito do assunto e você vai discutindo, então acaba que você vai gravando. Mas não tem uma fórmula, assim, vou dizer, mágica ou então algo especial. Realmente, eu acho que é aquela prática ali, o muito ouvir que você vai absorvendo e acaba que guardando algumas referências. E para um iniciante, por exemplo, a partir de hoje eu quero estudar a Bíblia. Sim. O que eu faço? Eu vou abrir ela aleatoriamente? Eu vou começar pelo Antigo Testamento, pelo Novo? Então, eu tô até com um grupo, agora a gente abre nas redes sociais um grupo pra gente poder ler a Bíblia juntos. Que legal. Então a gente pegou a história... Como chama o grupo? Conta pro pessoal. Então, na verdade, a gente tá lendo a Bíblia junto, tá? Lendo a Bíblia em um ano. A gente tá querendo ler a Bíblia toda em um ano. E aí eu selecionei dentro do aplicativo da Bíblia, eles têm lá vários planos pra você fazer a leitura. Tem a leitura que você vai ler de Gênesis a Apocalipse, que eu não indico muito essa leitura, principalmente pra quem vai começar, que fica meio que descontextualizado, né? Que a Bíblia ela tem anos, sem contextos, enfim. E aí a gente tá ali na ordem cronológica, onde ela conta desde quando Deus criou tudo até quando Jesus volta. Então ela é essa ordem cronológica. Você começa em Gênesis, a gente depois pulou pra Jó, depois a gente volta pra Gênesis, depois vai Deuteronômio, Levítico, a gente vai lendo mais ou menos nessa ordem. Então tem planos hoje no celular que você consegue ler ali 3 capítulos por dia e em um ano você lê a Bíblia toda. E aí você vai ler uma ordem cronológica em que vai fazer um pouco mais de sentido para quem talvez não tenha conhecimento nenhum, para quem talvez nunca tenha lido a Bíblia. Ler dessa forma vai ser uma história. Você vai conseguir ver a história do início até o fim. Porque tem muita palavra diferente, Sim, né? muitas coisas que você talvez vai ficar meio que... É muita metáfora, Sim. né? Sobre a volta de Jesus, ele vai voltar? Eu creio que sim, espero que sim. E como vai ser isso, assim? Então, a Bíblia, ela fala que Jesus ele vai vir para poder buscar a sua igreja, né? Ele já veio, né? Ele morreu por nós, ele se entregou e a gente crê agora na segunda vinda de Jesus, que é quando ele vem, quando a gente fala o fim dos tempos, né? O fim do mundo. Quando o pessoal fala, os crentes estão avisando até o fim dos tempos aí, tanto tempo aí, ó. Mas aí é o que a gente fala do fim dos tempos. E assim, pra mim não faz sentido a gente viver uma vida aqui, nessa terra, se realmente a eternidade não existir. Porque, pensa, você vai viver 80, 90 anos, vai sofrer, vai rir, vai chorar, vai ganhar, vai perder, vai ter várias facetas e depois acaba. E depois simplesmente você vira uma poeira. Então, aí tem outras, né, outras religiões, outras crenças no sentido do que vai ser do pós-morte. Mas nós cremos que Jesus ele vai voltar e que nós vamos morar com ele. E nesse lugar é o lugar que a Bíblia fala que não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, porque tudo isso são sentimentos. Então, esses sentimentos não vão existir. Então, a dor. Hoje a gente sente a dor da perda porque a gente tem ela, a gente tá aqui na Terra, mas vai chegar um tempo que a dor não vai existir, sabe? E essa é a promessa que Deus tem e é nisso que eu creio. É por isso que eu dedico a minha vida. E de tudo tem uma frase que fala assim: se eu chegar no final e eu descobrir que tudo era mentira, valeu a pena viver tudo que eu vivi em Deus, sabe? Então, mas aí o mundo acaba? Vai acabar? Então, tem muitas correntes teológicas também que aí ficam... Com várias perguntas e nem sempre tem algumas coisas muito concretas. A corrente que eu acredito é que nós vamos morar com Deus, né? Novo céus, nova terra, e nós vamos estar com Ele. E nesse tempo nós vamos estar com Cristo. E também creio, obviamente, no inferno daqueles que escolhem, né? Daqueles que
não querem viver com Deus. E tem um professor do curso que a gente faz na Jocum, que ele fala que Deus é tão justo que ele dá o direito de você que não quer morar com ele, não morar com ele. Ele não te obriga a morar com ele, ele não tá te obrigando a estar com ele. Ele te dá a opção de você ter um outro caminho. Olha, não quero você, não quero estar com você. Quer, será não, que não? Eu espero que sim. Mas tem pessoas que talvez não, tem pessoas que talvez não querem fazer essa escolha por ele, sabe? Eu te perguntei sobre o jeito certo de estudar a Bíblia. Sim. Qual o jeito certo de orar? Eu acho que não existe. Como eu falei no início também, a oração é uma forma de se relacionar com Deus. Então, com cada pessoa você conversa de uma forma. E isso vai depender do nível de intimidade, de amizade, de relacionamento que você tem. Então, tem pessoas que acreditam e veem esse Deus barbudo sentado no trono e ditando as coisas, e vai Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, e vai chegar toda cheia de pompa para poder falar com Deus. Eu, particularmente, vejo Deus muito como um amigo. Claro que todo amigo você respeita, você também não chega falando de qualquer jeito com as pessoas, mas de uma forma respeitosa eu converso com ele como eu conversaria com um amigo. Deus, tá osso hoje. Tipo, nossa, não tá legal, tô precisando de ajuda, olha o que eu tô sentindo. Então eu tenho Deus como esse amigo, sabe? Que torna muito mais leve o meu relacionamento com ele no dia a dia. Então acho que cada um descobre essa forma de se relacionar, de criar essa intimidade com Deus. E ele ouve a voz do coração, né? Sim. Você não precisa falar palavras chiques. Sim, de forma e um alguma. vocabulário rebuscado para falar alguma. com Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre intolerância religiosa. Quando você tem aquela ação de criticar, de banalizar a religião do outro, você já foi criticado pela sua religião? Eu acredito que talvez com 31 anos não, mas quando adolescente, que tinha galerinha que ia pro funk, que ia pra balada, pro pagode, e você já tinha um outro caminho, né? Você já sofreu algum tipo de intolerância religiosa? Então, nessa fase da adolescência, da infância ali, eu acredito, hoje acaba que tá muito na modinha ser cristão, né? Hoje é até bonito, todo mundo fala, virou uma modinha, assim. Naquela época, meu Deus. Lá atrás. 92, né? Lá atrás, era uma questão mais, tipo, mais uma questão de zoeira. Você é crente, crente. E não era como é hoje, eu sou cristão, hoje as coisas tão bonitas, muitas vezes, sabe? Virou uma modinha, realmente. Então, tinha essa questão, você não vai pra festa, você não vai pro aniversário de fulano, você não vai fazer isso. E muitas coisas eu não fazia nem porque eu queria, porque meu pai e minha mãe não deixava também. Então, eu tinha que seguir. Quando você morar debaixo do meu teto, é aquela conversa. Então, eu acho que tinha essa pegada assim. E hoje eu vejo dos trabalhos que a gente realiza, muitas vezes, assim, eu vou te falar, majoritariamente, a intolerância, muitas vezes, que eu percebo é por parte da igreja, dos próprios cristãos, para os trabalhos que a gente realiza. E nem tanto das pessoas que não são cristãs. Sabe? Eu vou falar justamente pelos trabalhos, os lugares que a gente vai, né, onde a gente tá ali inserido. Muitas vezes essa intolerância, ela vem por parte das pessoas que se dizem cristãos, né, dizem conhecer a Deus. Claro que a gente não pode negar que, de uma forma geral, o Brasil é um país, às vezes, muito intolerante com muitas coisas, né? Tem uma intolerância muito grande, tem alguns padrões que são definidos e não querem se alterar, enfim. E aí, entrando nesse contexto, a religião também entra ali, onde sofre essa intolerância, não tem muita paciência para essas questões, mas eu acho que num viés geral seria isso. Mas me dá um exemplo, então, de uma intolerância dentro da igreja, que eu fiquei curiosa. Então, a gente vai pro carnaval evangelizar. E aí, quando a gente posta um vídeo, por exemplo, as pessoas os crentes, né, que a gente fala, os cristãos, eles criticam, eles falam que a gente tá lá pra pular carnaval, que a gente, na verdade, nunca saiu de lá, que a gente gosta do carnaval. Só que aí passa na minha cabeça, velho, eu vou pra um carnaval pra fingir de crente lá, sendo que é mais fácil, não devo nada pra ninguém, é mais fácil eu largar tudo e fazer o que eu quiser, do que ficar lá preocupado em pagar de crente. Então, eu não entendo muito essa perspectiva das pessoas, mas a crítica delas por que não vai outro dia? Aonde tem pessoas? Aonde tem pessoas que precisam de amor? Aonde existem pessoas que precisam ouvir a palavra? É lá? Então é lá que a gente tem que estar. A gente não tem que estar, né, escondido, né, dentro de um casulo. É onde tem pessoas. Se lá tem pessoas, é lá que a gente tem que estar. E você foi um adolescente namorador? Não. Na minha adolescência... Como que é essa questão do namoro? Então, da igreja. Da igreja, de forma... Depende de... Tem igrejas e igrejas, né? Mas geralmente a gente passa pelo período de oração. Então, no período de oração, eu sempre, na verdade, tive vontade de casar. Então, desde os meus 12 ali, eu pensava... A igreja também sempre nos ensinava, sempre colocava os princípios. Eu falava, eu tenho que casar. Então, não tinha essa de você ficar namorando
com muitas Pra pessoas. escolher. Pra poder, tipo, aí no final eu vou ver. Você precisa já ter um ápice pra casar. E, por exemplo, na adolescência, adolescente não tem como casar. Não tem dinheiro, não tem nada, vai casar como? Então a igreja, ela nos ensina o quê? Quando você não tiver condição de se casar, então você se casa. E como eu sabia que em algum momento da minha vida ela iria se tornar integral em missão, eu também tinha muito esse receio de escolher alguém que não compartilhasse da mesma visão e missão que a minha. Que aí você ia andar separado. A pessoa quer puxar para um lado e você quer puxar para o outro. Então dentro da igreja, geralmente a gente tem um período de oração, que a gente fala que é o período de 3... Depende, né? Tem períodos e períodos, mas a grosso modo. Como se fosse 3 meses antes que antecedem um namoro. Esses 3 meses vocês vão orar, vocês vão se conhecer e vocês não vão ter toque Então, calma. físico. Você viu a menina lá, Sim. aí falou assim, ai, será, Senhor, que é essa? Mas aí você vai contar pra ela que você tá interessada Então, nela? geralmente é amizade, né? Tá. Caminho normal, amizade. Mas aí ninguém falou tudo. nada de namorar ainda. Ainda não. Aí você tá em oração e ela também. Não, aí provavelmente ambos estão buscando alguém. Lá no seu secreto, buscando alguém. E a vida vai seguindo a amizade. Aí começou a despertar alguma coisa e você fala, opa, tô sentindo alguma coisa aqui e tal. Aí você vai abordar, né? Geralmente o homem vai abordar a menina ali e aí ele vai propor pra ela, vamos orar por um período pra gente poder ver o que Deus pensa sobre isso aqui, pra gente também intencionalmente se aproximar. Então a gente vai começar a sair juntos. O início do flerte é a oração. É a oração, flerte do gospel. É isso aí. E aí vai se conhecendo. Aí depois desse período, se tiver essa resposta, aí vem a questão da conectividade com Deus que eu te perguntei, da intimidade. Sim. Se essa resposta vier, aí a gente tá falando de um namoro. A gente tá falando de um namoro. Que é um namoro também diferente do namoro do mundo. Sim, é diferente. Né? Aí você não vai ter nenhum tipo de relação sexual antes. Beijar pode? Depende, tem gente que sim, tem gente que não. Porque cada um também conhece seus limites. Então, por exemplo, tem gente que beijou, acendeu, foi. Entendeu? Entendi. Então, depende. Aí tem pessoa que fala, não, pra mim é tranquilo, então a gente vai se beijar. Mas o que realmente é padrão pra todos é não ter relação sexual antes do casamento. Isso aí é uma questão, como cristão, né, o que a Bíblia nos diz, que o sexo ele foi feito para o casamento. Então a gente crê dessa forma. Mas em todo decorrer vai depender do casal e também muitas vezes da igreja. Tem igrejas que vão impor algumas coisas e outras não, mas aí vai ficar meio que a decisão do casal pra como eles vão seguir. E normalmente são namoros curtos, né? Sim, imagino. geralmente são. Não são namoros de 5, 6, 7 anos. Né? Geralmente ali são namoros de 1, 2 anos, mais ou menos. E já E se aí casa. tem a pressão da galera da igreja também, né? Não vai casar não, gente? Aí depois que você casa e cadê o menino? É sempre assim. O termo crente, ele é pejorativo? Já foi por muito tempo, mas eu acho que ainda pode ser, a depender de quem fala e como fala. E o tom, né? Exatamente. Então, mas de forma geral, não. A gente fala... Porque crente é quem crê. Crente é quem crê. Só que por muito tempo, como eu falei, anos atrás, crente era muito pejorativo. Tipo, não tinha hoje esse viés que tem que... Muitas vezes, nós que somos crentes, a gente fala lá, o crente lá. Já é pra, tipo, já pra entender que ele já é um ser superior, entendeu? Crente come muito? Nossa, gente. O que ele não bebe, ele come. Jura? Não, demais. E o que você gosta de comer? Não, qualquer coisa, mas um pastel, um caldo de cana, pizza, isso aí, já... Porque veio um presente de Itabira pra você. Olha, que bom. Por favor, diretor. O presente do Natanael, um chocolate Copenhagen pra você. Maravilhoso. Nossa. Não é? Não é uma delícia? Com certeza. Você gosta de doce? Demais. Aí todo mundo, né? Quem não gosta? Camila e Lucas da Copenhagen Itabira mandaram pra você. Muito obrigado. E eu queria aproveitar esse momento pra dar essa dica pra você que ainda não comprou os ovos de Páscoa. A Copenhagen tá lotada de opção. Pra você que precisa de lembrancinha, porque tem gente que tem muito afiliado, você sabe, né? Nossa, nem me fala. Aí não dá pra comprar ovo pra todo mundo. Mas dá pra comprar uma lembrancinha Copenhagen pra cada um. Então queria deixar a dica pra você que ainda está perdido, não sabe o que dar de Páscoa, ou não sabe o que dar de presente, porque é um presente atemporal o chocolate, né? Nossa. Não, homem, mulher, idoso, criança, todo mundo ama. Então aproveite, a loja está maravilhosa, deliciosa. Copenhagen, Itabira, aproveitem a oportunidade. Gostou do presente? Demais. O sorvete lá, inclusive, é Ai, o sorvete, muito, o brownie com a caldinha. Ai, Eu saudades. amo muito. Copenhagen, Itabira. Um beijo, Camila e Lucas. Gratidão demais. Vou colocar a sacolinha só no cantinho Fechou. aqui. Por favor, diretor, só para não tampar a TV. Obrigada. Aproveitando o gancho, como a gente tá falando dessa coisa do pejorativo, do mau tom, existe um programa humorístico que eu antes gostava, hoje eu não gosto mais, chamado Porta dos Fundos,
que rotineiramente fazem piadas muito ultrajantes, assim, pejorativas, envolvendo temas bíblicos. O que você pensa desse humor voltado para isso, para esse lado? E mais, você acredita no castigo divino? Então, aquilo que a gente falou também, nós falamos muitas coisas hoje, né? Aquilo que a gente falou sobre a lei da semeadura, eu creio que na vida é uma lei fixa, sabe? Tudo que você semeia, você planta. Não só porque eu creio que a Bíblia diz isso, mas a gente pode perceber no curso natural da vida. O que as pessoas fazem, elas vão colher em algum momento. Sobre a questão do humor em si, eu já vi muitas pessoas, principalmente quando eles lançam alguma campanha, vamos supor, teve uma, né, que foi de Natal, que aí veio a público e tudo mais. E só que eles são muito marqueteiros, assim, eles sabem que a igreja, né, de forma geral, vai se levantar revoltada e isso vai dar audiência pra eles. No final, o que vai acontecer pra eles é o dinheiro entrando. Porque os streams subiram, eles estão em alta, estão em discussão, então a quem feriu, a quem prejudicou, eles não estão muito se importando com isso. Eles estão realmente muito preocupados com a repercussão que isso vai dar. Então, assim, eu acho que o caminho a gente sabe quem a gente é, a gente sabe em quem a gente crê. E eu vejo Deus precisando de um defensor, sabe? Deus precisando que eu me levante, eu vou defender Jesus, eu vou defender Deus. Se é Ele que me defende, se é Ele que eu creio que é criador de tudo, não pode se defender, então eu posso largar a religião que eu tenho seguido. Então, assim, claro que a gente vai sempre buscar e lutar pelo respeito, né, para que não só cristãos, mas que todo mundo seja respeitado, seja tratado de uma maneira igualitária ali, mas não tem muito o que se fazer, sabe? Geralmente não dá audiência, não dá ibope pra eles. Ou seja, a galera que dá palco pra isso, mesmo que seja pelo lado de não acredito que eles estão fazendo, tá só aumentando a visibilidade. Exatamente, só fazendo com que eles cheguem ao objetivo que eles têm. Isso. E por falar em semeadura, o que é ser missionário? Missionário. Então, missionário está sob uma missão. Eu até comento com a galera, assim, geralmente, que quando você vai jogar um videogame, você tem fases. E aí você tem missões pra você cumprir, que são pequenos períodos ali que você vai cumprir uma série de requisitos para você cumprir aquela missão. Então, missionário está debaixo da missão. E eu creio, assim, que todo cristão, toda pessoa que crê em Deus, ela tá sobre uma missão. Talvez não uma missão como a gente em Jocum, por exemplo, de estar integralmente ali vivendo, enfim, de estar nos trabalhos sociais, missionários no dia a dia. Mas com o seu trabalho você pode ser uma missionária, de poder falar do amor de Deus, de poder transmitir o amor de Deus através daquilo que você faz. Nem sempre a gente precisa ir pra rua ativamente. Nem sempre, exatamente. Existem vários tipos de missões. Várias esferas onde a missão acontece. Jocum, Jovens com uma Missão. Sim. É uma das maiores organizações cristãs missionárias do mundo. Começou já tem um tempo. Sim. Hoje você está na linha de frente da Jocum Contagem, não é? Sim, faço parte, juntamente com o tio Pedro e a tia Rejane, do Ministério do Impacto. Me conta sobre o Jocum, o que é? Então, a Jocum é uma organização, né, uma entidade missionária, começou em Kona. E aí, de Kona, ela foi desmembrando. E aí, ela começou no Brasil em Contagem. Então, Contagem é a primeira base da Jocum no Brasil. Hoje a gente está em praticamente todos os estados do Brasil. E ela começou com esse intuito de formar jovens para poder levar eles para outros países, para poder falar sobre Jesus. Então, ela tem esse cunho de treinamento, de evangelismo, ou seja, de praticar, de compartilhar sobre Jesus, e também um cunho social, que é onde a gente ajuda o próximo, onde a gente é essa porta para poder ajudar as pessoas. Então tem a parte do estudo. Sim. E a parte social. Sim. O estudo é importante também, demais, né? Não adianta se você ficar preocupado só em trabalhar e esquecer de estudar a palavra. Exatamente. Porque você precisa conhecer a palavra até para poder passar ela para aquela pessoa que precisa ali na hora da missão. Exatamente. Né? E tem quanto tempo que você tá na Jocum? Então, Jocum mesmo vai fazer agora 2 anos. Vai fazer 2 anos, né? Porque eu comecei como voluntário, então né, a gente tem muitos voluntários, pessoas que não são integrantes da Jocum, então eles vêm, participam de algumas ações e voltam, né? E era o meu caso, quando eu trabalhava, então eu tinha esse vai e vem. E integralmente mesmo, vai fazer 1 ano agora, foi quando eu entrei pra escola e moro hoje na base de Contagem e vivo integralmente lá. Já ia te perguntar, você mora lá, né? Sim, moramos, na verdade, todos os missionários. Como é a sua rotina? Então, nossa rotina lá, ela tem alguma... na parte da manhã, a gente geralmente tem oração, a gente tem louvor em comunidade, né? Porque é como se fosse um sítio, basicamente, onde a gente tem casas para os solteiros, casa para quem é casado, enfim, fica essas divisões.
E a gente acorda de manhã, tem essas rotinas de oração, mas não são assim, nossa, você tem que vir. O dia que eu não consigo, talvez às vezes eu não vá. Um exemplo. E a gente tem também as rotinas, cada um de ministérios. Os ministérios que a gente fala a galera que cuida das escolas, para as novas pessoas, então para as escolas de segundo nível que a gente chama, a galera como nós, galera, né, falando galera, mas nós que somos do Impacto, que a gente trabalha diretamente com as ações sociais, trabalhamos nas ruas diretamente, e tem outras frentes, pessoas que vão treinar pessoas de igreja, a parte administrativa da Jocum, toda a questão contábil, enfim, então tem toda essa organização, e como comunidade nós temos o tempo também de manutenção, que é o tempo a gente cuidar do local que a gente mora. Então, a gente tem escala que vai para a cozinha, então todo mundo roda na cozinha, todo mundo ajuda na limpeza, ajuda na organização, tanto os alunos que estão lá, tanto os moradores, e a gente tem essa rotatividade diária lá de atividades. Mas se você falar assim, não, hoje eu não quero dormir aqui, hoje eu quero dormir lá na casa da minha mãe. Você pode? Então, não tem... Você tem essa liberdade de sair? Não tem essa... Só que aí sempre vai contrastar em relação à distância, a tempo, se você tem algum compromisso no outro dia. Por exemplo, né, para eu sair de Contagem para Itabira, é um tempinho. Então, geralmente, eu vou nos finais de semana. Mas a gente também tem dias de folga. Vamos supor, se a gente teve alguma missão, alguma coisa no final de semana, então em algum dia que não deu para descansar, aí a gente recompensa isso no próximo dia, pra gente ficar a cargo de descansar. Porque a gente também acredita que o descanso, ele é algo muito importante e é um mandamento também de Deus. Aí você divide o seu quarto com outros jovens? Sim. Aí, na verdade, é uma casa, onde a gente tem 3 quartos, aí em cada quarto ficam 2 pessoas e tem a área comum, que é a sala, cozinha, banheiro, que é a área comum dessa casa. E tem briga? Até que na minha casa não, mas eu não sei. minha casa é a paz. Mas aí na hora que todo mundo vai pensar em brigar, fala assim, não, gente, olha aqui, olha. Mas aí briga e depois já tem que fazer o caminho de volta. Né? Você vai ter que ver, aí me perdoa pelo que eu falei, te ofendi. Ai, Senhor. Você faz parte de um outro projeto, que é o projeto Compaixão, que envolve o acolhimento e a ressocialização de ex-presidiários, pessoas em situação de prostituição. Sim. Me fala um pouco desse projeto. Tá, o Compaixão, na verdade, ele é um parceiro. A Jocum é a entidade onde a gente encabeça alguns projetos, e o Compaixão, juntamente com a Delma, é um projeto parceiro, onde a gente, ela tinha perspectiva e já trabalhava com pessoas em condição, meninas e rapazes privados de liberdade, e nós trabalhávamos com as meninas em condição de prostituição. E aí o tio Pedro e a tia Rejane, em algum tempo, encontrou a Delma, fizeram amizade ali e fizeram uma parceria com os projetos. Então são projetos distintos, né, onde eu estou alocado é na Jocum, mas aí como Jocum a gente tem essa parceria para poder atender essas meninas e esses rapazes que precisam. Uhum. Na sua opinião, indiferente do crime que a pessoa cometeu, indiferente, ela pode ser ressocializada? Ou não? Tem gente que não tem solução. Sim, acredito que sim. Eu não tenho como eu crer diferente, porque eu creio no evangelho que é transformador e que pode transformar as pessoas. E se eu não crer que ele é capaz de transformar qualquer pessoa, então eu não estou crendo certo. Não faz sentido. Exatamente. Uhum. Então eu creio sim que tem a parte da nossa escolha também, sabe? Aquilo que a pessoa precisa escolher, aquilo que eu não posso fazer por ela. Eu não posso decidir por ela, eu não posso tomar novos caminhos por ela. O que eu posso fazer é dar a oportunidade para ela de fazer novas escolhas, mas escolher por ela a gente nunca vai poder. Mas eu acredito sim que com a ajuda, com os recursos, né, que a gente tem de saúde, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja clínica, seja a forma que for e a força de vontade da pessoa, é possível sim. E tem alguém dessas pessoas que precisam disso, por exemplo, o detento, que quando vocês chegam para fazer o trabalho, falam assim, ai, que saco esse povo aqui. Ou não? Vocês são bem acolhidos por todos? Sim, é porque o que acontece? Na grande maioria das vezes, as pessoas que estão privadas de liberdade, elas são muito carentes. Uhum. Porque elas não recebem visita o tempo todo. Então, qualquer pessoa, qualquer movimento diferente que aconteça, para elas é muito bom. Porque, pensa, você tá sem ver pessoas diferentes, privado da sua liberdade, sem poder ver nada diferente, e chega um grupo para trocar uma ideia, para conversar, para cantar, para compartilhar sobre coisas boas. Então, todas as experiências que eu tive em presídios foram muito positivas, no sentido de sermos muito bem recebidos, porque são pessoas que estão esquecidas muitas vezes pela família e pela sociedade. Então eu acredito que por esse motivo talvez a gente não tenha repulsa, não tenha negação por parte deles. Qual o caso mais marcante que você já viveu nessa caminhada como missionário?
Que te deu um nó na garganta, assim. Tipo esse que você teve agora. Então, um caso que eu sempre conto em todos os lugares que eu vou, geralmente, porque foi uma coisa que me marcou bastante. A gente também trabalha com as meninas em condição de prostituição. Então, a gente sobe aos prostíbulos toda semana para ter um tempo de comunhão com elas, para ouvir, para conversar, para orar, para comer um cachorro quente com elas. Então, a gente tem esse tempo semanal com elas. E uma dessas ocasiões, a gente subiu em um quarto, eu e uma outra moça, e a gente foi conversar com uma dessas meninas. A gente conversou com elas, falou sobre o evangelho e pediu pra orar por ela. Aí ela falou, pode orar. E geralmente a gente entra pro quarto. Então ela fecha a porta, como se estivesse com um cliente, e a gente entra pro quarto pra poder ter esse tempo com ela. E ali a gente ouviu a história dela, foi ver que ela era uma menina que sofria abuso dos 12 aos 17 pelo próprio pai. Então, dessa forma, a mente dela, a concepção do que era sexo, do que era corpo, do valor que ela tinha, se perdeu. Porque o cara, que era o pai, que era a pessoa responsável por guardar ela, por proteger, por não deixar que nenhum mal acontecesse com ela em relação às outras pessoas, foi o cara que promoveu os abusos. Então ela perdeu essa segurança e foi quando ela entrou pra prostituição. E ela contando essa história pra gente, ela relata como que foi essa jornada dela, e depois que a gente teve com ela, que a gente orou, que a gente mostrou pra ela novas possibilidades, falou o quanto a gente acreditava nela, o quanto a gente acreditava naquilo que a gente estava compartilhando com ela, 10 dias depois ela largou. Ela saiu e ela mandou mensagem e saiu e não estava mais nessa condição. Então, assim, foi um dos casos que mais me marcou, porque eu vi. Sabe, como eu falei, eu não sei hoje se ela voltou, se ela não voltou, porque muitas vezes as meninas são reincidentes, então elas saem, depois elas regressam novamente. Mas eu creio que a semente foi plantada, sabe? Eu creio que algo aconteceu ali e que no tempo certo, se já não germinou, porque a gente perdeu o contato com ela, porque são muitas meninas, se não germinou, eu creio que em algum tempo oportuno vai germinar no coração Aí já valeu dela. a pena todo o trabalho, né? Demais. Só isso. Exatamente. Já valeu. As pessoas têm uma mania de falar que é uma profissão fácil, né? E tá longe de ser. As pessoas realmente não entendem a realidade, sabe? Porque muitas pessoas falam, tá lá porque quer. E escolheu. Claro que tem as meninas que elas pensam que elas acreditam que elas são lá porque elas querem. Mas quando você pega pra sentar, pra conversar, pra poder ouvir a história, você vê que tem todo um contexto. Você vê que tem todo uma deturpação do que era o sexo na cabeça delas, tem toda uma deturpação do que realmente o valor que elas possuem como mulher, como pessoas, como seres humanos que elas são. Então, assim, você vê que não é tão simples assim, não foi, ela escolheu. Tem uma caminhada, sabe? Tem uma trajetória ali, muitas vezes com muitas marcas, que levou essa menina, essa mulher a chegar nessa condição. Triste demais. Sim. Chegou o momento desse programa, que é o quadro Stalkear o Convidado. Como que funciona? Você que nunca assistiu esse podcast. Eu vou entrar agora no Instagram do Natanael, ao vivo, e vou stalkeá-lo. Vou ver tudo que ele tá fazendo, aonde ele tá, e vou perguntar pra ele. Bora. Aquilo que você faz na sua casa, assim, ó, de forma despretensiosa, eu vou fazer agora com o Natanael. Eu já tô no Instagram dele, inclusive. Vamos lá. Eu gosto de começar pela bio. Missionário, cantor, advogado. Já falamos de tudo, menos do advogado. Daqui a pouco eu vou te perguntar. Fala e cante sobre Jesus, esse contato da sua assessoria? Na verdade, hoje em dia tá comigo. Já foi de assessoria, hoje tá diretamente comigo. E aí, qual tipo de trabalho que você faz hoje pelo Instagram? Então, esse contato especificamente é para as pessoas me levarem para cantar, pregar em suas igrejas, falar sobre evangelismo, ajudar nesses movimentos evangelísticos. Publicidade você faz? Sim. Tá. A gente vai definir o que a gente quer também, não é qualquer publicidade. Exatamente. Né? Agora, lá nos destaques dele, Missão 2024. Eu vou entrar no primeiro destaque e vamos lá. Você já colocou que você estava no presídio em Ribeirão das Neves. Você vai muito lá? Então, a gente foi lá agora na última ação que a gente fez, mas a gente não tem o costume de estar nesse presídio especificamente. A energia de um presídio é... caótica. Não é triste. Sim. Eu imagino. Porque você se imagina ali, privado da sua liberdade, sem poder fazer muitas coisas. É muito... eu não sei descrever a sensação pra você. Eu imagino. E aí, você esteve no presídio, você também esteve com crianças. Sim. Qual é o trabalho que você faz com criança? Então, a gente está iniciando agora um trabalho diretamente com crianças na Pedreira Prado Lopes aqui em BH e na Serra,
onde a gente também tem algumas casas da Jocum. Então a gente vai atuar com discipulado, com aulas de informática, com conversas, com orientação para essas crianças, para que eles sejam bem conduzidos na vida. Mas a criança não é um espírito assim, não é um ser de pureza? A gente precisa orar com criança também? Com certeza, porque tudo que a gente é hoje é muito reflexo da criança que a gente foi. Muitas coisas que a gente acredita hoje, muitos traumas, muitos medos, eles vieram, né, advém da infância. Então, a gente não pode descartar essa fase da vida que é tão importante. Então, eu acho que nessa fase é o momento de você semear coisas boas para que esse adulto colha coisas boas. E a criança, ela também pode sofrer influência do mal? Existe isso? Com certeza. Claro que a gente vai ter muitas frentes e muitos viés para a gente poderia discutir sobre isso, mas especificamente eu vou falar sobre traumas que podem acontecer durante o período da infância, palavras negativas que as crianças podem ouvir e que elas crescem acreditando nisso. E quando você chega na fase adulta, você fala, sempre ouvi que eu não ia conseguir, eu sempre ouvi que eu não ia dar em nada. E essas palavras penetram no coração e elas ficam guardadas. Eu tenho certeza, assim, eu pelo menos tenho algumas palavras que eu já ouvi de algumas pessoas que até hoje ainda, quando bate aquelas bads assim, vem como um dilema. Então são questões, eu acho que é uma fase muito importante que precisa de atenção. Entendi. E você teve também na Cracolândia em BH. Sim. Onde fica a Cracolândia de BH? Em qual região? Ali? Então, ela fica ali na região da Lagoinha, perto, na entrada da Pedreira Prado Lopes. Então, geralmente, ela inicia na entrada principal e depois ela vem discorrendo até a praça ali na região da Lagoinha, até a estação da Lagoinha também. Então a gente vai ali para poder compartilhar sobre Jesus, para ouvir aquelas pessoas, para poder... Tem outros trabalhos também, tem a Igreja Católica que atua lá, tem outros projetos sociais que atuam lá, então nós estamos lá para poder ter esse tempo com eles, ouvir, conversar, compartilhar sobre Jesus e ter essa comunhão com eles ali. E você já sentiu medo em uma caminhada dessas, na Cracolândia? A gente, acho que quando a gente tá na rua, a gente sempre fica mais atento, né? A gente não pode dar bobeira. Mais medo, assim, no sentido de não ir, de não abordar, de não conversar, geralmente não. E sempre também tem alguém com a gente, então a gente sempre tá em equipe. Foi o que a gente tinha conversado, né? Às vezes a gente tem a necessidade, eu quero fazer, mas o Natanael faz como equipe, tem um preparo, ele não simplesmente vai. Né? Então é importante também a gente passar essa orientação. Com certeza. Né? Se algum jovem estiver assistindo a gente agora, ter vontade de trabalhar, entender um pouco do projeto, como ele faz? Então ele pode me chamar nesse número que está na minha bio e também me chamar lá no direct, que a gente tem um grupo de voluntários em BH, que a gente sempre está reportando as necessidades que a gente tem, aonde a gente vai estar, de que tipo de profissional ou de pessoa que a gente precisa, e as pessoas podem se disponibilizar. E deve dar um prazer depois que você termina a missão, né? Sim, é um cansaço, mas assim, é algo que não paga, não tem dinheiro que vai te pagar. Uma satisfação muito grande. Você esteve lá no Panamá. Sim. A escola que eu fiz o ano passado, quando eu entrei para a Jocum, a gente tem a fase teórica e a fase prática. E a fase prática a gente ficou 2 meses no Panamá. Foi 2 meses. Sim. E lá no Panamá, então a parte prática seria o quê? Você tem a parte teórica que você estuda, né? Sobre a Bíblia, sobre o caráter de Deus. Você também tem alguns confrontos com você mesmo. E depois a gente vai para a parte prática, que é onde a gente vai servir alguma nação, alguma comunidade. Então lá tem uma base da Jocum lá também no Panamá. A gente, junto com eles, atendeu as comunidades carentes, atendeu as crianças que tinham lá e foi fazer esse trabalho social junto com eles lá. Aí agora você colocou aqui no seu feed uma frase assim, não, na realidade um carrossel. O que o diabo não te conta durante a tentação. Sim. Aí ele te dará motivo para pecar. Em seguida, ele mesmo irá te acusar e irá te fazer te sentir um lixo. 2, a alegria e o prazer do pecado é como fogo de palha. Passa muito rápido e logo você vai precisar de mais. Sim. E aí você foi falando aqui, né? O diabo existe em matéria? Ele tem corpo? Como Deus, né? Deus, a gente crê que ele existe, mas ele não é um ser físico, ele não tá aqui sentado aqui. Eu creio que a presença dele está aqui. Então, assim como Deus é um espírito, também creio que o diabo, né, o Satanás, ele também é um espírito, e que, assim como existe o bem, né, que creio ser Deus, também existe o mal, que vai ser aquele que vai nos tentar, que vai querer nos levar para um mau caminho. E do mesmo jeito que Deus conversa com a gente, o diabo também conversa. Com certeza. Se você der porta de entrada. É literalmente aquelas duas vozinhas sentadas trocando aquela ideia. Sim. Vamos lá. Olhando um pouco mais aqui no seu feed, eu vi que você esteve na Globo, menino. Sim. Me conta. Lá no The Wall com o Luciano Huck.
Então, a gente foi participar do The Wall para a gente conseguir alguns recursos justamente para esse trabalho que a gente desenvolve com as meninas em condição de prostituição. Então, teve todo um processo, depois que a gente passou, a gente conseguiu chegar lá, a gente participou, assim, foi uma experiência muito boa, porque a gente conseguiu dar visibilidade para esse público, a gente conseguiu falar sobre o que a igreja tem feito para essas pessoas, porque é uma parte da sociedade que as pessoas não querem contato, as pessoas não querem ouvir falar, as pessoas passam retas em seus problemas, no máximo uma cesta básica, uma ajudinha ali pro pobre do bairro do lado, alguma coisa assim. Mas as pessoas não querem se envolver. Então acho que foi uma oportunidade única pra gente trazer esse assunto à tona, trazer isso pra discussão. E como foi esse convite? Então, o convite, na verdade, eu acho que existem algumas formas de seletiva. E esse, especificamente, ele me convidou para poder fazer parte. E se eu gostaria de contar alguma história, falar de algum projeto. E foi quando, então, como eu já estava envolvido nos projetos da Jocum, aí quando eu escolhi, vamos falar sobre esse projeto. É um projeto que a gente vai apresentar e a gente já tinha um destino para esse recurso. E para participar do The Wall tem que ter um cunho social. Você tem que ter um projeto social, não é isso? Não necessariamente. Tem vários casos, tem pessoas que querem uma viagem, tem pessoas que querem realizar um sonho, aí vai depender do que eles querem efetivamente, eu acredito, mas para participar em si, acho que não tem essa única veia, sabe? E você ficou nervoso pra gravar? Até que não, assim, eu fiquei acho que a adrenalina sobe muito, sabe? Porque é um jogo de perguntas e respostas, e aí ele acha que a adrenalina sobe, é mais nervoso em si, de falar, acho que isso não muito, graças a Deus. E o seu contato com o Luciano foi só ali durante a gravação? Sim, foi bem rápido, bem naquele momento, ele foi bem cordial com a gente, foi bem legal, mas foi naquele momento ali que a gente teve com ele, nos intervalos também, né, que a gente trocava uma ideia muito rápida, mas foi isso. E essa gravação aconteceu no Projac? Aconteceu em São Paulo, não foi no Projac, foi os estúdios da Endemol, salvo engano. Ah, tá. Então não é naquele ambiente da Globo que a gente vê, que a gente tá acostumado, não é outro lugar. Ambiente, sim. Ótimo. Adorei te stalkear, viu? Nem doeu. Nem doeu. Todo mundo, os meus convidados ficam preocupados com esse momento. Agora, eu quero saber um pouquinho sobre o direito. Você é advogado, você tem OAB? Sim. Você advoga hoje? Mais causas sociais, o que a gente precisa em relação ao suporte dos projetos que a gente tem. Me dá um exemplo hoje de uma ação que você advoga. Então, tem uma ação que eu não posso nem citar, mas, por exemplo, deixa eu ver como eu falo isso. Mas vamos supor, casos que envolvem talvez adoção, abusos. Aí são casos que a gente talvez vai atuar como consultor, como advogado diretamente. Mas é isso. Quando você escolheu a profissão advogado, você já imaginava a aplicabilidade disso na missão ou não? Não. Quando eu escolhi, na verdade, eu comecei a estudar na Unipac, que tinha em Itabira, muitos anos atrás. Comecei a fazer administração. Aí eu fiz um período. Aí matemática não dava pra mim. Falei, Deus é pai, tem que sair fora disso. Aí foi quando eu comecei a trabalhar. Aí eu troquei de emprego, na verdade. Eu falei, agora eu posso pagar a faculdade de Direito. Aí eu fui pra FUNSESI, Unifunsesi hoje, né? Fui fazer a faculdade e aí eu formei. Trabalhei 3 anos em Itabira como advogado. E depois eu também cancelei meu OAB. Tipo assim, eu fui trabalhar em outras áreas, de marketing, outras questões, e não pensava em voltar nunca. Tipo assim, o conhecimento, eu não me arrependi de ter me formado, não me arrependi de nada nesse sentido, mas eu não achava que algum dia eu ia voltar a atuar, ou que algum dia eu ia retomar meu OAB. E foi quando, depois da missão, depois de tudo, falei, acho que eu preciso, isso pode ser importante na missão. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ter novamente. E você era bom aluno na faculdade? Depende. Até uma parte sim, e depois da metade da faculdade que eu falei, gente, se eu não estudar agora, eu não vou passar na OAB. Então, aí foi quando eu aprumei o corpo e comecei a estudar. E a sua irmã também é advogada? É. Qual o nome dela? Natália. Passou Natália muita cola. Tem 31 anos? 30. 30. É. Ah, você tem 31 e a Natália 30. Sim. Escadinha lá na sua casa. Escadinha. Qual o nome da sua mãe? Lucileia. Dona Lucileia, a senhora é corajosa, menina. Porque eu tô com o Henry com 2 anos e 11 meses. E tô um pouco desanimada de ter. E ela teve assim na sequência. Mas talvez assim que é bom, né? Que aí já vai, cria junto. E foi muito bom crescer junto, assim. Foi muito bom ter ela próxima. Na faculdade, depois que eu fui reprovado algumas vezes, na verdade, algumas vezes um período, né? E pela administração que eu fiz, então eu perdi 1 ano. Então acabou que a gente foi pra mesma sala. Então a gente fez... formou junto, a gente fez o AB na mesma sala, a gente fez tudo junto.
nesse percurso. Sua irmã também tá na igreja? Ela trabalha Sim. na igreja ativamente? Não, ela é membro de uma igreja, Membro. mas trabalha ativamente mais no auxílio do que eles precisam ali, mas não como eu hoje. Uhum. E você tem ciúmes da sua irmã? Até que não, a gente cresceu bem parceiros ali nesse sentido, então não chegou a desenvolver ciúmes, ela também sempre foi bem recatada, bem na dela, assim, então a gente não teve grandes problemas. Ela é casada? Hoje ela é casada. Nossa, coitado do cunhado no jantar do primeiro jantar da Não, mas família. agora ele já me deu um sobrinho, então agora tá tudo certo. Então tá bom. Eu quero saber qual é o seu maior sonho com relação às missões. Aquela que você quer fazer que... Em relação à missão, eu acho que o meu maior sonho, desejo do meu coração hoje é poder mobilizar mais pessoas no Brasil para poder se envolver em missão. E esse envolvimento não fala de largar tudo também e ir para a missão, mas a pessoa entender que com R$10 ela pode participar da missão. Porque eu sei que muitas pessoas não têm condição financeira efetivamente de ajudar, mas a pessoa entender que ela pode fazer parte, ela não precisa necessariamente largar tudo. Então, o meu maior desejo hoje é que o Brasil não seja só o segundo país no mundo que envia missionários, mas que também seja um país que envia e mantém esses missionários no campo. E como que a gente faz para ajudar? Então, tem várias formas. Você pode conhecer missionários pessoalmente, conhecer a história deles, o trabalho que eles realizam para você poder ajudá-los. Como você pode também ajudar a Jocum, a gente recebe muitas doações lá de empresas, mantimentos que servem toda a comunidade que mora lá. Aí a gente entra no Instagram, tá Sim. todas as informações lá. Sim, sim. Tá, porque aí a gente consegue ajudar em valores. Tem valores também. Uhum. E aí toda essa verba, ela é destinada para manutenção desse espaço que você fala. Da casa, das missões, Sim. o que você precisa. Por exemplo, o cachorro quente com as meninas. Você precisa de verba para poder fazer. Para poder fazer toda semana, Uhum. exatamente. Perfeito. Então, assim, as verbas elas podem ser destinadas para aquilo que você definir no seu coração para quem você vai doar. Eu vou doar para você como missionário, para ajudar no que você está fazendo. Ah, não, vou ajudar para as questões das meninas, vou ajudar para a reforma que a gente está fazendo lá agora, por exemplo. Então, tem um prédio específico para treinamento. Uhum. Então, assim, é você realmente que vai criar dar esse match com algum projeto ou com algum missionário que você queira ser participante junto com ele. Perfeito. E hoje os missionários do Jocum, nenhum consegue trabalhar? Eles ficam full time lá, trabalhando? Então, a grande maioria, sim. A gente tem alguns voluntários, né, que são pessoas que trabalham com a gente esporadicamente. Em alguns trabalhos específicos que a gente faz, em algumas ações, igual, por exemplo, Dia da Mulher. Então, são 3 dias intensos de trabalho com as meninas em condição de prostituição. Que a gente vai nos prédios e leva bombom e convida, e leva médico, leva dentista, leva oftalmologista, leva uma série de atendimentos para poder servir essas mulheres. Então, existem os voluntários que vão só nessas ações. E tem pessoas como eu, por exemplo, que são full-time, que a gente tá lá por conta. A gente não dá tempo. Eu até tentei começar uma agência por agora, mas não deu. Assim, a minha ex-sócia, ela continua sozinha porque não deu tempo, não dá. Eu quero entender isso. O que aconteceu na sua vida, no seu coração, pra você falar assim, gente, eu vou. E vou largar tudo, eu vou. Então, eu acho que eu sempre cresci com esse desejo no meu coração. Sabe assim, eu acho que eu sempre soube que em algum momento eu iria. Eu imaginava que seria puramente pela música. Então eu me imaginava apenas como cantor. E como cantor eu iria estar na missão, tá, compartilhando sobre Jesus. Eu não imaginava que eu estaria dessa forma que eu estou hoje. E, assim, eu fui trabalhando como voluntário, fui trabalhando. E fui vendo que o meu trabalho normal, e onde eu ganhava dinheiro, embora eu gostasse, eu estava plenamente realizado, eu tinha chegado onde eu queria, eu estava indo para o caminho que eu queria, ele não me dava a satisfação que eu conseguia quando eu chegava de um final de semana de uma missão, por exemplo. Então, começou a fazer muitos conflitos na minha cabeça. Falei, poxa, não tá batendo essa informação, porque eu gosto do que eu tô fazendo, e eu tava numa empresa que eu gostava das pessoas, gostava do que eu fazia. Eu não tinha, assim, sabe você caçando uma reclamação? Claro que a gente sempre, como ser humano, sempre quer melhorar, mas eu não tinha, assim, em relação a grosso modo, nada pra reclamar. E mesmo assim, eu ainda tava insatisfeito, mesmo assim, não preenchia meu coração. E quando eu ia pras missões aos finais de semana, então essas missões esporádicas, eu voltava com o coração, assim, sabe? Preenchido. Pulsando e preenchido. E aí foi quando eu falei, gente, essa vida pra mim não dá, sabe? Eu quero, obviamente, empreender futuramente, ter outras frentes que eu consiga levantar recursos para não apenas depender das pessoas diretamente, mas trabalhar e conciliar não dá mais. Aí foi quando eu falei, eu tenho que ir embora. É muito lindo, é muito incrível. Eu falo que a gente que às vezes não tem essa conectividade com Deus e não consegue enxergar o outro lado, né? A gente que às vezes é muito ligado à matéria, a coisas, a status, a posicionamento, né? Ai, aonde eu vou estar na sociedade hoje? Quando a gente escuta você falar, é lindo, mas é muito assim,
é diferente de tudo que todo mundo fala o tempo todo. Do primeiro milhão, da casa, do carro, vamos produzir. Então você tá indo num outro caminho. É um caminho que ele nos preenche, sabe? É um caminho que nos dá propósito, nos dá sentido. E como eu falei, e não necessariamente você precisa ser pobre, sem nada, para poder ter propósito, para poder fazer algumas coisas. Na condição em que você está, você pode exercer a sua missão, o seu propósito, sabe? Então, assim, é muito das pessoas abrirem a mente para ver que o propósito não é errado você ganhar dinheiro, não é errado você ter dinheiro. Inclusive, eu quero dinheiro, se eu puder ter dinheiro, tá tudo certo, Deus. Mas a questão toda é você direcionar o seu coração. Quem é o seu Deus? O seu Deus é o dinheiro? É ele que coordena a sua vida? É ele que direciona a sua vida? Ou então é os seus propósitos, aquilo que você faz, que você coloca como mais importante acima do dinheiro, sabe? Então, eu acho que é muito dos valores invertidos. Acho que muitas das pessoas têm boas motivações, só que elas se perdem meio que nesse caminho e nesse embaraço o dinheiro ele nos consome, ele cada vez vai exigir mais trabalho, ele vai exigir mais reserva, vai exigir mais investimento para você conseguir manter o padrão que você vem construindo. É incrível. Você hoje optou desacelerar a sua vida, Natanael, sua vida, para poder servir. Sim. Né? Eu imagino que tem um prazo para isso se encerrar. Então, hoje não sei, assim, pra te falar. Deus vai te falar. Exatamente. Esse é o ponto, já pegou Deus vai te falar. o time. É lindo. Agora, estamos chegando próximo ao fim desse programa. Agora a gente tem um quadro que chama Responda Direct. Eu vou falar uma palavra e aquilo que vier à sua mente, você me devolve. Tá bom. Deus. Tudo. Demônio. Ruim. Família. Base. Jovens. Futuro. Música. Importante. Jocum. O amor. Igreja. Base. Missão. Propósito. Drogas. Péssimo. Compaixão. Amor ao próximo. Me sinto triste quando... Chateio a Deus. Me sinto feliz quando... Consigo fazer o que Deus espera de mim. Natanael por Natanael. Eu acho que sou filho de Deus, sabe? É o que eu tenho tentado todos os dias gravar no meu coração, que eu sou filho de Deus. Independente do que as pessoas pensem, achem, me rotulem, eu quero ser filho de Deus. Eu amei essa experiência aqui com você hoje. Eu falo que o acaso não existe. E durante essa entrevista eu tive vários insights, assim. Eu acredito que Deus falou comigo. Que bom. Em alguns momentos. E eu aprendi muito com você hoje. Com a sua generosidade, com o fato de você priorizar o outro em vários momentos, ao invés de se priorizar. É claro que você se ama e você tem os seus sonhos. Você é um jovem de 31 anos. Mas você escolheu doar agora. Né? Esse momento da sua vida você está destinando para os outros. Então é lindo demais. Lindo demais. Eu acho que é importante a gente ressignificar coisas. A gente vive numa luta de, igual eu falei, né, de ocupar um espaço social, de ter objetos, vamos trazer cada vez mais, mas a gente esquece do interior. Sim. Né? Então foi uma aula hoje, de verdade, de generosidade, de aprendizado, amei muito. Me gostei muito, muito obrigado por essa porta aberta aqui pra gente compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido e foi muito bom, de verdade, e espero também que as pessoas, né, que estejam assistindo possam também repensar, né? Não, como eu disse, não tem nada a ver você correr atrás de seus sonhos, não tem problema algum você ser realizado, sabe? Mas que a gente realmente coloque as coisas nos seus devidos lugares, aquilo que realmente é importante, aquilo que não é importante. E agora é o seu momento, pode deixar suas redes sociais, o contato do Jocum, pode ficar à vontade. Tá, eu vou deixar então meu Instagram, Natanael Dutra, com TH, e lá você consegue, tem o Instagram da Jocum lá na minha bio, tudo certinho, e você que quer participar, que quer ser parte daquilo que a gente tá fazendo, você tem esse convite, é só chamar lá que a gente te explica melhor os projetos, encaminha você para aquilo que bate mais com o seu perfil, combina mais com você, e vai ser um prazer realmente ter mais pessoas se juntando a nós e talvez não trabalhando efetivamente, mas contribuindo e sendo participantes daquilo que a gente tem feito. E agora, antes da gente ir embora, chegou o momento da entrega dos cartoons. Eu te contei que durante esse bate-papo a gente tinha um cartunista desenhando momentos dessa entrevista. Por favor, Joaquim Estevão, pode trazer pra gente o que você preparou para nós hoje. Olha, ele te fez muito gato, olha. Você deu sorte, viu? Porque normalmente não é assim. Ah, e sim, pô.
Mostra pra O cara todo é bom, mundo. hein? Deixa eu mostrar. Pode aqui. mostrar. Aqui. Isso. Ou aqui. Isso. Arrasou. Ah, tava esperando, já tava com o meu psicológico preparado Agora já. sou eu e o Deual com uma orelha pequena, uma orelha minúscula. Olha como ele me fez, viu? Ele te fez muito realista. Muito bom. Ai, que lindo, olha. Você vai amar essa. Ah, vou poder levar embora? Pode. Ah. A gente vai te entregar num quadro, inclusive. Mostra pra lindo. galera. Muito bonito, olha, gente. Arrasou. E esse aqui eu achei assim... Esse que eu vou pro psicólogo? Opa, Aí, já foi mais natural de você orar desde isso. Ai, arrasou! Joaquim, muito talentoso. Dá um tchau Muito pra bom. galera aí, pode aparecer. Esse é o Joaquim, nosso Muito bom. artista. Obrigada, Joaquim, gratidão demais. Natanael, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Gratidão demais. E agora eu gostaria de agradecer aos patrocinadores que fazem o Pode Stalkear ser essa maravilha que é. Gostaria de agradecer Iagos Boutique, responsável pelo meu look, meu vestido, Eduardo Amarante. Gratidão demais, Iagos. Nayara Bijus, meus acessórios, meu brinco, na realidade, hoje. Tô usando só um brinco, singelo. Nayara Bijus. Estúdio Lícia Velar, responsável pela minha produção de cabelo e maquiagem. Amo a produção. Inclusive, estamos gravando hoje em Belo Horizonte. Sai pronta de Itabira, desde as 10 da manhã. E a maquiagem segue intacta. Gratidão demais, Estúdio Lícia Velar. Hospital Animal Itabira, se você precisa de um cuidado, um plantão, assim, coisa de última hora com seu pet. Teve um desafio, não precisa esperar a consulta no outro dia, não. Vai no Hospital Animal, tem excelentes profissionais veterinários de plantão para poder atender o seu pet. E Copenhague, em Itabira, responsável pelo presente do nosso convidado, nosso chocolate maravilhoso. Todo episódio, Natanael, tem os melhores chocolates Copenhague aqui com a gente. Quero voltar mais então, hein? Vamos te convidar com certeza, ó. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo episódio. E, Natanael, você sabia que esse podcast é um podcast que revoluciona? Sabe por quê? Porque tudo que é aquilo, tudo que todo mundo quer saber, mas não tem coragem de perguntar, eu pergunto. Deixa comigo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais.